Olá pessoal, que bom ver vocês aqui de novo. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta muito bacana do mundo do UX Design, as proto-personas. Vocês já podem ter escutado sobre isso e mais tarde eu vou falar sobre personas e as proto-personas e suas diferenças. Mas agora vamos começar a entender como essa ferramenta se encaixa no dia a dia dos UX designers. Bom, o nome UX Design pode ser traduzido como design de experiência do usuário. Vamos focar nessa última palavra, usuário. Então, trata-se de como vamos criar uma experiência para um usuário, ou seja, uma pessoa. Até o momento, temos muitos dados sobre o problema, sobre a empresa, sobre o produto e sobre o mercado. Porém, para realmente mergulhar no problema, precisamos dar um toque de humanidade, ou seja, pegar esses dados e colocá-los em uma pessoa. E para isso, vamos inventar uma pessoa. Como assim? Inventar uma pessoa? Sim, podemos criar uma pessoa fictícia que representa um tipo de usuário. Esse usuário terá problemas alinhados com a solução que nosso produto oferece. E esse processo pode ajudar o UX Designer a ter um olhar mais humano sobre como resolver este problema. Para criar uma proto-persona, podemos dividir seus dados em 4 tipos. Primeiro, dados demográficos. Nome, idade, estado civil, profissão, nível de renda, onde mora, biografia e um estereótipo. Segundo, dores. Quais os desafios que a pessoa tem alinhado à solução proposta pelo produto? Terceiro, comportamentos. O que gosta, características pessoais e culturais e os seus desafios. Quarto, objetivos e necessidades. Onde quer chegar, o que atrapalha ela e quem são seus vilões. Para cada tipo de projeto, esses blocos podem mudar, então não se espante se encontrar algo diferente na internet. Porém, os blocos escolhidos aqui são bem aceitos em qualquer lugar por serem bem genéricos e geralmente trazem ótimos resultados. Então, vamos dar uma olhadinha como ficaram as minhas personas e como que eu organizei esses dados? Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai dar o toque de humanidade dentro do nosso projeto. Bom, lembrando que o que a gente vai fazer de começo aqui é sempre explicar por que eu estou utilizando essa ferramenta. Eu explique com suas palavras o que são as personas também. Bom, para entender mais profundamente as necessidades e desafios dos usuários da Eletromania, eu desenvolvi 2 proto-personas. Então, o objetivo dessas proto-personas é adicionar um toque de humanidade ao processo. Bom, lembrando que tudo que a gente vai avançando dentro do nosso projeto, ele nunca é baseado no que eu estou fazendo só agora. Então, ele corresponde às pesquisas anteriores. Então, todas as coisas aqui fazem parte de uma linha de raciocínio. Então, fiz o benchmark, tive os meus resultados e agora vou fazer as minhas personas também. Então, o que são as personas? As personas, elas são um jeito de eu pegar todos os estudos que eu fiz até o exato momento e alocar eles dentro de uma pessoa fictícia. Ou seja, que fique facilitando para mim quais são as necessidades e que eu consiga contar uma história, que eu consiga falar, olha, existe uma pessoa com um problema X, que ela precisa da solução Y para Z. Então, qual que é a ideia da persona? É sempre criar uma pessoa que participe do problema, ou seja, que represente os usuários reais e situações com quais a empresa lida. Então, as personas foram cuidadosamente elaboradas, as minhas aqui, com base nos estudos anteriores, como eu falei, garantindo que elas retratem usuários que sejam mais próximos dos problemas e das soluções oferecidas da empresa. Então, é um jeito de eu pegar todos os meus estudos e começar a colocar ali dentro de pessoas para começar a pensar em soluções para pessoas. Logicamente, como a gente fala, o UX Design é experiência do usuário. Então, eles vão criar usuários. Bom, para minhas proto-personas, eu criei 2. Por que eu fiz isso? Geralmente, um produto, um serviço, ele tem um contraste de uso. Ou seja, tem situações que uma pessoa vai usar de certa maneira e outra pessoa pode usar de outra maneira também, dependendo de como é a vida dessa pessoa ou quais são as qualidades, as questões sociais, pessoais e culturais dela. Então, eu vou criar 2 proto-personas aqui. Ela está o usuário danificado, que representa uma pessoa comum que teve seu eletrodoméstico danificado. Como eu, você, como qualquer pessoa. E a outra, eu vou ter uma empresa danificada. Essa pessoa representa uma empresa que depende de eletrodomésticos para operações comerciais. Então, as 2 proto-personas têm um contraste de uso diferente. Sendo assim, podem ter necessidades específicas, ou seja,
Dependendo de como elas são, de como é a vida delas, ou como que elas interagem com o produto, esse processo pode ser diferente para elas de alguma forma. Então vamos lá. Nesse caso aqui, eu criei o Paulo Martins Almeida. Bom, a gente vai falar aqui do template de persona também. Pessoal, lembrando que eu fiz isso aqui no FigJam e tem um tutorialzinho lá no grupo para vocês também. É bem facinho de mexer, é só para ficar um pouquinho mais rápido, mais fácil para a gente mexer. Mas se você fazer em outro lugar, basta colar aqui no seu case, portanto que ele esteja dentro do case. Pode ser um link para mim ver depois, mas ele tem que estar dentro desse mapa de raciocínio aqui que fiquem todos os artefatos, ou seja, os estudos e tarefas, em um lugar só, ok? Bom, vamos ver aqui. Primeiro eu preciso dar um nome e uma fotinha para a pessoa. Eu faço isso porque tem que ser humanizado, então tem que ter uma foto. Então eu coloquei uma foto do Paulo segurando aqui uma airfryer aqui, que é o Paulo Martins Almeida, e qual é o nome dele. Depois eu vou dar um jargão. Esse jargão que eu acabei de dar para ele é sobre um estereótipo, que nem o solteirão que não para em casa. Então é só para a gente dar um apelidinho para ele. Isso também humaniza o processo. Bom, e aqui eu vou começar a colocar os dados demográficos, que nem 32 anos, professor de filosofia, ele é solteiro, mora sozinho, ele tem uma renda média. Então, o que eu coloquei aqui? São dados que são pertinentes ao meu produto, são dados demográficos, né? Às vezes você pode colocar uma coisa que seja, tipo, pertinente ao produto de vocês. Às vezes, tipo, uma loja de calçados pode colocar quanto que a pessoa calça. Ou uma loja que vende camisetas, roupas, pode colocar uma persona, tipo, qual que é o arquétipo do corpo dela também. Se ela é plus size, se ela é petit, ou qualquer coisa parecida assim. Então aqui ficam os dados que são demográficos, que a gente vai colocando pertinente ao nosso negócio. Então, para mim, esses aqui já estavam ótimos. E depois eu vou escrever uma historinha sobre minha persona. Então, o Paulo é um jovem professor de filosofia, apaixonado pelo seu trabalho, com 32 anos de idade, vive sozinho no apartamento, sua renda é considerada média. Paulo procura produtos que sejam duráveis, eficientes, que facilitem sua rotina agitada. Então, eu vou contando uma historinha. Lembrando que tudo isso que a gente vai escrever tem que estar sendo pertinente à solução e ao modelo de negócio que a gente está. Às vezes a gente não pode escrever uma bio aqui que não tenha muita relação com essas coisas. Tantos o restante das informações aqui também. Então, que nem dores. Agora eu vou começar a colocar aqui dores, comportamentos, objetivos e necessidades. Às vezes, se você procurar na internet, você vai ver que às vezes essas tabulações aqui, esses títulos aqui, dores, comportamento, objetivo, eles podem mudar. Não existe uma regra no mercado que tem que ser tal campo. Mas essas três que eu coloquei aqui são uma das mais comuns que vocês vão ver nos outros lugares. Você pode ver que tem outras questões que falam sobre tempo da pessoa, sobre personalidade, e isso vale a pena quando está pertinente ao projeto. Lembrando que tudo tem que ser pertinente ao projeto e não precisa ter informações extras que vão deixar o nosso estudo com muita informação, e essas informações no final de tudo não vão ser tão pertinentes assim para uso. Então, beleza. Dores, eu vou anotar dores, que é a clássica, que é o que ele tem de problemas, o que pode afetar ele. Então, vamos lá, dores. Sem tempo, então levar ou pegar equipamento na assistência pode ser um desafio para o Paulo. Beleza. Ficar pouco em casa, receber um técnico pode ser um problema, pois ele sempre está fora de casa. A dependência alta, aqui dele, então precisa de um micro-ondas e geladeira funcionando, pois é onde ele guarda e esquenta suas refeições de todos os dias. Então aqui vamos colocar quais são as dorzinhas. Dores que a gente fala, às vezes o pessoal pensa dores, não é dor nas costas, não é dor de cabeça. São dores, são coisas que abaixam o meu estado. Vamos dizer assim, uma coisa que me desanima, uma coisa que é difícil para mim, beleza? Os comportamentos, a gente vai colocar quais são os atributos pessoais, culturais e sociais que ele tem. Geralmente, o que ele faz? Então, geralmente o Paulo escolhe geralmente o serviço que garantir ser mais rápido e barato, ok? Ele não gosta de ficar esperando perder tempo. Então, como ele tem uma rotina agitada, se ele agendar alguma coisa com técnico, alguma coisa, ele vai ter que estar muito no horário certinho e tudo mais, porque senão ele não vai gostar disso, então ele não gosta. Ele vai realizar orçamento em 2 ou mais empresas, lembrando da condição financeira dele, e gosta de um atendimento claro e rápido. Ou seja, não pode enrolar muito o Paulo. Já está nessa questão. E lá nos objetivos e necessidades, a gente vai colocar praticamente como que ele consegue obter a solução do seu problema. O que ele precisa para resolver os problemas e dores dele.
Então vamos colocar, ele precisa de um conserto rápido e eficaz, pois depende dos seus aparelhos diariamente. Então é isso que ele precisa. E ele precisa que o serviço possa ser pago em parcelas caso o valor do reparo for muito alto. Ok, então aqui eu tenho o Paulo. Bom, velho, em contraste com o Paulo, eu vou ter a Marta Ferreira Lopes, que é a dona do Bar da Mafê. A Marta, ela tem necessidades, comportamentos e dores diferentes da do Paulo. Mesmo se tratando do mesmo produto, da mesma solução, pode ser que uma dor não faça parte de um público, mas faça parte de outra. E isso são os contrastes que a gente faz. Por isso que uma pessoa ela não pode ser muito parecida com a outra. Se ela for muito parecida com a outra, às vezes é melhor você juntar tudo numa persona só. E outra pergunta que fazem muito é: quantas pessoas fazemos? Olha, muitas personas, a gente vai começar a criar muitos comportamentos, muitos objetivos e muitas dores também. Então, isso daí vai lá e expande o projeto. Começa a deixar muito mais complicado de mexer. Mas entre 2 e 5 pessoas tá ótimo em si. E até mesmo se você entrar no cenário que você fala, nossa, mas eu preciso criar mais personas para isso, é interessante realizar um outro estudo exatamente para essa funcionalidade ou essa coisa que você quer com essas pessoas, porque senão vira uma coisa que fica uma bagunçona no final. E lembra, tudo tem um objetivo. Eu estou fazendo isso por um objetivo. Ou seja, preciso obter um resultado para descobrir alguma coisa. Bom, vamos lá ver os contrastes deles aqui então. A Marta Ferreira Lopes, já diferente dele, ela tem 44 anos, ela é dona de um bar, ela é casada, mora com o marido e um filho de 12 anos e tem uma renda alta. Você viu que aqui eu copiei os mesmos dados demográficos de lá, então não preciso colocar outras coisas aqui. Desde jovem, a Marta tem uma paixão pelo ramo de hospitalidade e gastronomia. Então ela abriu seu próprio bar faz algum tempinho e ela está sempre, constantemente buscando maneiras de melhorar e inovar o seu negócio, mantendo-se atualizado com as últimas tendências do setor e adaptando a sua necessidade aos seus clientes. Beleza. As dores dela já são um pouco diferentes do Paulo. Que nem ela, como ela é uma dona de negócio, ela tem muito medo de uma geladeira queimar, porque sabe que isso impacta diretamente na perda de produtos. Então, vamos dizer que ela tem um estoque cheio de produtos e isso daí, se essa geladeira quebrar, ela pode perder isso tudo. Então, qualidade de serviço. Ela sabe que se os clientes gostam de bebidas geladas, você precisa manter a qualidade de atendimento. Então, ela sabe que se um time de pessoas, um grupo de pessoas for visitar o lugar dela, ela vai ter que ter um nível de qualidade sobre como que isso daí está gelado, de como é servido, e isso impacta também na reputação que está aqui embaixo. Então, boa parte dos rendimentos do seu bar são de visitantes frequentes que confiam na qualidade dos produtos. Lembrando que tem questões de saúde nisso também, sobre qualidade e tudo mais. Então, tem uma responsabilidade muito grande sobre algumas coisas. Os comportamentos dela, ela pesquisa sobre avaliações das empresas. Sempre que ela vai fechar alguma coisa com uma empresa, ela vai ver avaliações antes. Não é apegado a uma empresa, sempre escolhe com sabedoria. Ou seja, no contraste que a gente tem entre a Marta e o Paulo, a Marta é uma pessoa que ela não liga muito por se é barato, se é caro. Ela liga sobre parceria e sobre excelência. Então, prioriza qualidade e excelência acima de tudo. Então, ela já tem um contraste comportamental muito grande com o Paulo. Ela tem uma coisa que fala assim, olha, eu não importo quanto eu vou pagar, portanto que seja muito bem feito. E um erro no atendimento, o agendamento pode cortar relações. Então, ela é uma pessoa que, se a gente tiver um problema com o agendamento com ela, fala que vai estar tal hora e não estar lá, a gente vai ter um problema grande com ela. Então, é bem legal essa questão dos comportamentos que a gente colocou. E os objetivos e necessidades dela, ela precisa que suas solicitações sejam realizadas rapidamente e em toque de urgência. Ela precisa de uma relação personalizada e de confiança com a empresa, ou seja, ela quer um telefone que ela possa ligar, ela quer um atendimento diferenciado por ser uma empresa, e ela precisa saber o que está acontecendo exatamente para ter mais controle do seu negócio e realizar a melhor tomada de decisão. Então, ela quer ser avisada sempre que alguma coisa acontecer, até mesmo para ela ver manutenções preventivas e tudo mais. Beleza? Então, aqui nós temos as nossas duas personas. Parece que acaba por aqui o estudo de personas, mas personas só por personas 5 e as dores, elas ficam confusas quando uma pessoa fora da nossa área vai entender o que está acontecendo. E para isso a gente usa essa ferramentinha aqui que é muito boa, que é o User Story. Então agora que temos as personas, vamos usar o User Story para começar a pensar em soluções para nossos produtos. Então o User Story é uma técnica utilizada em UX para descrever uma funcionalidade do ponto de vista do usuário. Então vamos dizer, como eu já tenho lá meus dados dos negócios, eu tenho os dados da empresa, tenho dados do mercado e agora tenho um pouco de dados de usuários fictícios que eu criei.
mas baseadas nas minhas pesquisas anteriores também. O que eu vou fazer? Eu vou contar pequenas histórias. O user story ele tem uma estrutura parecida assim. Como uma pessoa, dor, o tipo de usuário, ação quer fazer o que ela precisa para o que ganha em troca. Parece confuso aqui, mas eu vou mostrar como que eu fiz aqui para minhas personagens. Então vamos lá, vamos começar a estudar o Paulo. Como uma pessoa que fica fora de casa, Paulo precisa de um sistema de agendamento que seja flexível e confiável para não perder tempo. Ótimo, então essa é mais ou menos a estrutura que a gente coloca. Vamos ver mais um. Como uma pessoa que não tem tempo, Paulo precisa saber ao certo os horários de funcionamento da loja para se organizar para buscar ou levar o seu aparelho. No caso, vamos dizer assim, que não seja uma visita técnica, ele precisa saber que horas abre e que horas fecha, porque pode ser que ele leve no horário do almoço, pode ser que ele leve depois do expediente de trabalho dele ou que ele tire algum tempo para fazer isso, mas ele precisa saber exatamente como a loja está aberta. Como uma pessoa de renda baixa, Paulo precisa saber as condições de pagamento de serviços para se organizar financeiramente. Ou seja, para o Paulo, que é uma pessoa já sem tempo, que é uma pessoa que não tem tanto tempo para ficar resolvendo esse tipo de coisa, se eu não falar para ele que o orçamento pode ser em 6 vezes, pode ser no Pix, pode ser no cartão, pode ser de qualquer outra forma, o que vai acontecer? Eu vou bater bem numa dor do Paulo. Porque além de não ter tempo, estou atrapalhando ele. Então ele precisa dessa informação. E depois, agora da Marta, como uma empresária, a Marta precisa de um canal de atendimento personalizado para que possa ser atendida em casos de urgência ou manutenção preventiva. Então, como a gente colocou, uma das dores que ela tem é o medo da geladeira quebrada, o freezer, de qualquer equipamento dela quebrar, e ela precisa de um telefone para poder ligar para lá. E como uma dona de bar, Marta precisa saber mais quais os equipamentos são atendidos pela empresa, para que ela possa contar com serviço em diversos casos. Vamos dizer, diferente de um usuário comum que só precisa de uma coisa uma vez, e vai usar o serviço daqui 6, 7 meses, ela pode usar para chapa, para chopeiras, para refrigerador, para freezer, para filtro, para um monte de coisa. Então, ela quer uma empresa que já atenda uma gama grande de produtos. Ela precisa desta informação para solucionar a dor dela também. E como uma pessoa que precisa confiar na empresa que presta o serviço, Marta quer saber depoimento de outras empresas que já utilizaram o serviço, para que possa escolher sabiamente os parceiros de negócio. Então, lembrando que ela é uma pessoa que tem um comportamento de sempre estar dando olhada em avaliações. Então, para ela, é muito importante avaliações. É mais importante o que as pessoas que usam o serviço falam do que o que o próprio serviço fala de si. Então, esses são meus resultados e minhas personas aqui. Logicamente, vamos voltar aqui. Primeiro eu explico a ferramenta que eu vou utilizar, por que eu estou utilizando ela. Aqui eu coloquei quais são as pessoas que vão ser criadas e qual é o objetivo que eu quero aprender com isso. Lembrando, pessoal, vou falar de novo, se não tem objetivo, não é um estudo de UX Design. Estudo de UX Design tem objetivo e tem resultado. É o principal. Aí eu criei minhas personas, eu criei no FigJam, que você pode dar uma olhadinha lá no nosso tutorial, que vai ter certinho lá sobre isso. Tá lá o Paulo Martins, criar outra pessoa, criei um contraste bem grande entre essas personas para mostrar quais são as implicações de uso em 2 casos. Se no seu case precisar de 3, precisar de 4, tudo bem, mas não precisa criar muito, não precisa ser muito aprofundado. Só garanto que ela seja um contraste bem diferente. E criei as minhas historinhas para explicar muito mais fácil para quem for olhar esse case. Então a pessoa entende aqui. Então a gente está começando agora a colocar mais soluções aqui dentro. Então a gente está começando a usar os nossos dados já para começar a imaginar soluções para um problema e caminho à solução que a gente quer dar, beleza? Essa parte é uma das minhas prediletas no processo de UX Design. É muito legal concentrar os dados da pesquisa em uma pessoa e facilita bastante explicar para os nossos clientes como vamos ajudar as pessoas com o nosso produto. Sobre as personas e proto-personas, a diferença é bem simples. Quando falamos de personas, geralmente existe um processo de pesquisa muito grande antes de criarmos nossos humanos. Esse processo envolve entrevistas, formulários e outras ferramentas que não vamos ver nesse curso. As personas, geralmente, tendem a ser mais completas que as proto-personas. Já as proto-personas podem ser criadas com menos dados. Mas assim mesmo, é necessário conhecer o problema e realizar pesquisas básicas para criá-los. Nunca saímos criando proto-personas. Precisamos saber antes quais são os problemas. Para o desafio de hoje, vou precisar que você
Crie 2 personas usando os mesmos blocos de informação que eu mostrei no vídeo. Essas personas precisam estar alinhadas ao problema que temos, ou seja, o tema do seu desafio que está lá no grupo do curso. Qualquer dúvida no processo, é só chamar um dos nossos mentores ou consultar os tutoriais de ferramentas e dicas que criamos especialmente para vocês, ok? Todos esses materiais também estão lá nos links do grupo. Bons estudos e te espero para a próxima aula. Vou convidá-los para passearmos no Caminho Feliz.